Eu lembro a você que nós usamos aqui a NVT, a nova versão transformadora, mas você consegue acompanhar em outras versões. Diz assim a palavra de Deus: entendam isto, meus amados irmãos, sejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, olha que chique, olha aí, hein? Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Vamos orar mais uma vez? Deus poderoso, fala conosco nessa noite, te louvamos por tua graça, tua bondade, tua palavra, revelação do Senhor. Fala conosco, ó Deus, te pedimos em Cristo, nele oramos, amém. Daqui a pouco, eu acho que daqui a pouco começa a premiação do Oscar. Eu não sei se você está acompanhando aí a premiação do Oscar, estamos aí com uma expectativa de receber prêmios pelo filme Ainda Estou Aqui. O Brasil não recebeu esses prêmios ainda, seria muito legal recebê-los, né? Mas não é para você ficar olhando aí o placar do Oscar no celular enquanto eu estou pregando, tá bom? Deixa para você descobrir a hora que acabar a pregação. Mas há uns tempos atrás, alguns anos atrás, foi lançado um clássico do cinema que não ganhou Oscars, eu não sei porquê, mas talvez você já tenha ouvido falar, um filme chamado Shrek. Conhece? E essa semana avisaram que vai ter um novo Shrek, Shrek 5, né? Shrek 1000, está no milésimo Shrek, já Shrek 5. E aí a galera ficou irritadíssima com a cara do Shrek, porque a tecnologia avançou, é outro sistema de desenho, de animação, e ele está ali com uma harmonizaçãozinha facial, melhorado, né? Assim, bonito não está, mas está melhorado. Mas eu confesso que no filme do Shrek, ele não é o meu preferido. O Shrek tem outro personagem no enredo que eu gosto mais. E quem tem filho deve se ver ali na presença desse personagem, que é o burro, que fica, chama eu, me chama, eu. E fala, e não para mais. Ah, meu Deus, você conhece alguém assim? Gente que fala, você fez assim com a cabeça muito rapidamente. Será que você está falando da Bíblia? Todo mundo conhece alguém que fala muito, né? A gente tem lá em casa um filhote que fala muito, apesar da gente falar bastante também, né? Mas ele fala, e gosta de falar, e gosta de gente para falar com ele. Toda vez que acaba o culto, ele fala assim, papai, vai ter visita em casa hoje? Quem quer visita hoje? Porque ele quer gente para ele falar. Mas não podemos mais levar visita em casa depois do culto, porque já levamos uma advertência do prédio por fazer barulho em horário indevido. Mas é engraçado que gente que fala muito, geralmente fala mais do que deve. E fala de maneira desorientada. E eu não só falo aqui do volume, mas da intensidade da fala também. Tem gente que não só fala muito, mas também fala profundamente sobre tudo e todos. Essas semanas atrás eu vi um meme que falava sobre sommelier de pessoas. Já viu gente que é sommelier de pessoas? Tudo ele tem uma opinião sobre... não, mas muito magra, pelo amor de Deus, gente. Vai desaparecer a menina, que é isso? Como que está pesando 40 quilos? Não, muito gordo, pelo amor de Deus, alguém ajuda. Faz uma cirurgia, alguma coisa, dá um Ozempic para ela, alguma coisa. Não, muito baixo. Como que tá? Ela é muito alta. Não, gente, também não tem um tostão furado no bolso. Não, mas também com aquela quantidade de dinheiro. Sommelier de pessoas. Ela faz análise dos perfis do tipo de gente. Quem fala muito, geralmente acaba falando demais. E eu quis agregar esse conceito ao texto que nós vamos tratar efetivamente hoje, ainda que a gente não vá falar sobre a fala,
porque interessantemente, Tiago fala bastante sobre a língua, sobre a nossa comunicação, mas nesse texto especificamente que nós lemos, ele está falando sobre a palavra de Deus, que também é fala. E se tem alguém que fala bastante, é o nosso Deus. Haja vista que nós somos uma religião, uma fé do livro, uma fé da palavra. Nós meditamos na palavra e é a fala que nos dá direção. Todo mundo conhece a história de Moisés ali apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto, e então ele olha uma árvorezinha pegando fogo, algo estranho, a árvore pegava fogo, mas não se consumia. Quando ele se aproxima, Deus fala com ele. Deus dá ordens e direções para ele. Falar com o seu povo é o mecanismo de Deus de nos dar direção. É assim que Deus diz o que pensa, o que gosta e o que não gosta. O texto de Hebreus capítulo 1 vai ressaltar esse processo revelacional do nosso Deus. Aos nossos passados ele falou de uma forma, ele se revelava no vento, no fogo. Depois ele falou por meio dos seus profetas, mas hoje nos fala pelo Filho, que é a suprema revelação de Deus. E a nós, por meio da Escritura revelada, que nós chamamos de Bíblia. Portanto, para a nossa comunidade, para a Igreja Presbiteriana Norte, falando já profeticamente, né? Igreja Presbiteriana Norte, daqui a umas semanas. Para nós a Escritura é algo muito precioso. Não só para nós como comunidade, aliás, não só para nós como tradição teológica, nós acreditamos em sola Escritura, mas também para nós como comunidade. Porque infelizmente há muitas comunidades que ainda que devessem acreditar e tomar a Escritura como sua regra de fé, prática, direção para toda a vida, usam tudo menos a Escritura como regra para a vida. E isso se revela no macro e no micro, tanto de comunidades que não fazem uso da Escritura como mecanismo de direção, apacentamento, pastoreio, mas também no micro, na vida do indivíduo. Gente que busca conselho em tudo, em todos, menos na Escritura. Gente que não tem relacionamento algum com a Bíblia. Gente que não conhece a Bíblia panoramicamente, não conhece a Escritura de maneira detalhada, não tem relação com ela nenhuma. E por que eu disse que para mim é muito importante que nós tivéssemos lido os versículos 19 e 20, especialmente o 19, ao ler esse texto todo? Porque o versículo 19 fala sobre isso. Aparentemente é um ímpeto natural do ser humano falar demais e ouvir de menos. Portanto, eu gostaria de que a gente tivesse um tempo aqui para algumas ideias, 4 ideias. E a primeira delas é que quem fala muito, peca mais. Quem fala muito, peca mais. Porque quem fala muito, é muito apressado para falar. Sempre tem algo a dizer. Sempre tem uma opinião para dar. Ouve muito pouco. E mais do que isso, o versículo 19 aparentemente atrela a fala à ira. Gente que fala muito, não somente fala de maneira distante da Escritura, mas está tendencioso a cair no pecado da ira. Porque você já percebe que gente que fala muito quer alcançar algo. No excesso de palavras, espera-se alcançar algum objetivo. E aí o que acontece quando seus objetivos não se concretizam, ou a realidade não se dobra diante da sua vontade, a partir do que você está dizendo? Você se ira, você se irrita, você se exalta, você levanta a sua voz, porque quem sabe nesse movimento de se exaltar, as suas palavras sejam ouvidas e respeitadas. Mas quando falamos muito, falamos geralmente em desacordo com a Escritura e pecamos mais. Provérbios 10, 19 diz: quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. O texto não está incentivando a que eu e você sejamos omissos,
a que a gente ignore a realidade à nossa volta, de coisas que precisam ser ditas. O que o texto está dizendo é que se você maturar mais as suas palavras através do filtro da Escritura, de um Deus que também fala bastante, mas ao contrário de nós não peca, porque suas palavras são santas e precisas, o que nós dissermos será mais curado, igual queijo. Viu o queijo curado? Queijo que já perdeu o soro, queijo que precisou do tempo para se tornar o que é, esses parmesões grandolhões assim, que custam uma fortuna, já viu? Parmesão não é aquele de saquinho que você compra não, que tem cheiro de tênis sem lavar não. É aquela negócio, aquela roda de carro redonda. Não é da noite para o dia não, meu amigo. Aquilo ali fica estocado um tempo para chegar num sabor mais intenso. Com o tempo, com a perda de líquidos, com o trabalho ali dessa maturação, o queijo vai ficando mais forte, vai ficando mais intenso, mais preciso no seu sabor. O que o texto está dizendo é que quando nós passamos a nossa fala pela Escritura e nós esperamos para falar de maneira mais precisa, a nossa fala fica mais maturada. Ela fica mais afiada. Eu já participei de algumas reuniões de conselho na minha vida, sendo pastor e não sendo pastor, mas vira e mexe acontece uma coisa interessante em reuniões do conselho. O Jô aqui é presbítero, ele sabe como funciona. Reuniões de conselho a gente fala muito. Meu Deus do céu. Fala, discute, debate. Às vezes mais ardorosamente, às vezes menos, mas fala. Fala os cotovelos. E quem tem o dom de falar, e por dom aqui eu não estou usando uma palavra no sentido positivo, é quem tem uma tendência a falar, fala mais. Ah, meu filho, aí é um balde, né? Jogar o sapo na água, porque fala. Mas sempre tem um irmão, um presbítero que não fala nada. Ele fica quieto a reunião inteira. E há um momento em que a gente está lá se degladiando e, não, porque eu não acredito assim, porque o pessoal, olha, preste atenção, veja isso, não, veja você, porque blá, 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 e fica, ele fala assim, posso falar uma coisa? E aí ele dá uma fala, muito precisa, muito cirúrgica, que parece se encaixar perfeitamente naquela lacuna que faltava. Porque nós falamos, parece que não saímos do lugar. E aí essa pessoa que está ouvindo, pensando, ali, alimentando o seu coração, se relembrando das coisas, ela, então é isso. E aí uma frase alinha todo o processo. O que o texto parece nos incentivar a fazer é que para que a gente não se ire, a gente deixe primeiro as nossas palavras se maturarem. E no processo de maturação das nossas palavras, nós sempre precisaremos acessar um referencial mais inteligente, um referencial mais santo, mais preciso do que a nossa própria opinião. Imagine se todos os casais que discutem, antes de gastar minutos, horas, dias discutindo sobre um assunto, eles parassem e dissessem assim, antes da gente discutir, vamos para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso? E às vezes com apenas um versículo, um capítulo, ajusta-se toda uma discussão antes mesmo de que ela aconteça. O texto em Eclesiastes 5:2 diz, não se precipite em fazer promessas, nem em apresentar suas questões a Deus, afinal Deus está nos céus e você na terra, portanto fale pouco. Interessante, né? E aqui o texto não está incentivando você a orar pouco, mas em você ser mais maduro em suas palavras. Os jovens, os adolescentes têm uma característica natural de sua idade, não tem problema, ainda que a gente encontre adultos assim, que eles serem emocionados, né? Com pouquíssima experiência, eles já prometem tudo. Eles já se amam, eles querem para sempre, vamos ser amigos para sempre, vamos morar na rua, vamos vender miçanga, vamos, que coisa boa aqui, esse acampamento que a gente veio, vamos morar no acampamento para sempre, que legal. E aí eles fazem promessas, eles falam, mas pouco dessa fala efetivamente se transforma em realidade. O texto de Provérbios 17, 27 e 28 diz, quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções.
Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Meu querido irmão, se você estiver na dúvida entre falar ou não falar, não fale. Porque se não falar, você sai por inteligente. Mas acima de tudo, quando você não fala, dando tempo para as coisas, você tem tempo de consultar a palavra de Deus e saber o que a palavra de Deus pensa antes de sair falando. Quem fala muito, peca por falar o que não deve, peca por falar de maneira contrária à Escritura e peca porque acaba se irando ao não conseguir provar o seu ponto com suas próprias forças. Em segundo lugar, o texto nos ensina que, ao contrário de nossas próprias palavras, a palavra de Deus, a fala do Senhor, é poder para nos salvar. Olhe comigo o versículo de número 21. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Por isso que eu quis que o versículo 19 estivesse aqui, a gente não cortasse ele, porque eu acredito que a conclusão que Tiago faz aqui está relacionada ao problema da fala. Ele vai dizer que para curar o nosso coração ansioso, precipitado, falador, o burro do Shrek, né? Deixa eu falar, eu tenho uma opinião, eu quero falar, deixa eu falar, me ouve, eu quero falar. A cura para o nosso coração é a palavra do nosso Deus. Essa efetivamente tem poder para nos salvar. A palavra de Deus, ela nos alerta sobre os males do pecado e nos guia para a vida em Cristo. É ouvindo-a que podemos avançar no caminho certo. Romanos 10, 17, Paulo já nos dizia: portanto a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. 2 Pedro 1,3, um texto muito importante para mim, diz: Deus com seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Ou seja, quanto eu mais conheço a Cristo, mais equipado eu estou para uma vida de devoção. O que me faz pensar é que a ausência de experiência, a ausência de intimidade com a palavra de Deus, gera o contrário de salvação. E o contrário de salvação é perdição, é morte. Há uma história na própria Escritura que conta sobre um garoto chamado Josias, por volta de 622 a.C., que decide fazer uma restauração do templo de Jerusalém. E quando ele inicia esse projeto da restauração do templo de Jerusalém, o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei, o texto de Deuteronômio, que ele não conhecia há muitos anos. Quando Josias pega o livro da lei, começa a ler a vontade de prazer, a prescrição de Deus para o seu povo no texto, Josias fala assim: gente, a gente está completamente perdido. Completamente perdido. Olhando aqui para o texto, a gente está muito distante do que Deus espera. E então Josias promulga um dia de arrependimento, de jejum, veste-se de panos de saco, um símbolo muito comum em Israel, como um sinal de arrependimento, manda reunir todo o povo e bota o sacerdote para ler o livro. Fala: gente, escutem isso aqui. E então ele faz uma festa da Páscoa como nunca havia se celebrado. O texto de Reis diz que nunca havia se celebrado uma festa assim desde a época dos juízes. Pense comigo, meu querido irmão, o último rei piedoso, ou seja, o último rei disposto a viver a vontade de Deus, antes de Josias, foi Ezequias, no reino do sul em Judá, que reinou aproximadamente de 80 a 90 anos antes de Josias. O que eu estou querendo dizer com isso? São 90 anos de estupidez, 90 anos de pura ignorância, de idolatria estúpida, ignorante. Sabe por quê? Porque eles não sabiam o que Deus pensava. Não sabiam. Porque o povo estava completamente perdido.
Porque como é que eles iam se salvar se eles não faziam a mínima ideia do que Deus pensava sobre a vida, sobre a realidade, sobre as coisas? Quando Josias lê o livro, ele fala: gente, não é que a gente está destoando um pouco, a gente não faz nada do que está escrito aqui, nada, a gente não faz a mínima ideia do que é para ser feito. O que eu quero te dizer, meu querido irmão, é que enquanto nós como igreja, e você como indivíduo, sacerdote de um lar, pai dos teus filhos, mãe dos teus filhos, como irmão, como irmã, como amigo em Cristo, não mergulharem a tua história, a tua vida dentro da palavra de Deus, o que se espera e o que se sobrará é apenas perdição, meu querido irmão. E aí, por simples ignorância, por pura ignorância, por não saber o que fazer. O que Deus pensa sobre isso? Não sabe, não sabe. E porque não sabe, perece. O tempo dos juízes que eu citei aqui, bem antes de Josias, antes de Israel até se tornar um estado-nação, eles ainda estavam nesse processo, saindo da peregrinação do deserto, se instalando na terra prometida, tudo muito incipiente ainda, tudo muito novo. Foi uma época onde eles não tinham ninguém para liderá-los, ninguém para dizer a eles o que Deus esperava. E o texto do livro de Juízes, se você já leu Juízes, vai dizer que ali cada um fazia o que dava no seu entendimento, cada um fazia o que dava na sua cabeça. Gente, o que eu estou cansado de ver é gente com opinião, cheia de opinião, coletada no Instagram. Ai, minha mãe sempre falava: quem que é sua mãe, meu amigo? Se sua mãe está falando baseado na Escritura, glória a Deus, se não, meus pêsames, meu querido. Ai, meu pai sempre falou o quê? Se o que ele dizia vai em desacordo com a Escritura, então não é verdade. Já parou para ler o que a Escritura fala sobre isso? Não. Então não tem esperança para mim e para você. Sempre que a gente vai fazer aconselhamento bíblico com alguém, uma das primeiras etapas é encaminhar o indivíduo para um retorno à Escritura. Isso é básico em aconselhamento bíblico. Retomada da palavra de Deus como referencial para a vida. E é muito comum ver como as pessoas têm um preconceito com processos como esse. Por quê? Vai mandar eu fazer o que agora nesse aconselhamento? Orar e ler a Bíblia. Você achou que eu mandasse fazer o que, amigo? Abdominal? Prancha isométrica? Dá 3 voltas no bairro? Sou pastor, não sou personal não, já se vê de longe. É a Bíblia mesmo, que você está sofrendo aí, se autodestruindo, porque você não conhece a Escritura, meu amigo. Por isso que você chora o dia inteiro, porque você é triste, porque você é depressivo, porque você sofre, porque você é perdido, desorientado, brigão, irritado. Você não conhece a Escritura, não sabe o que Deus pensa sobre essas coisas, nunca parou para ler sobre isso, nunca parou para crescer e aprender o que Deus espera de mim, de você. Não há esperança mesmo. Nós ficamos como o povo da época de Josias. Como é que a gente vai fazer o que Deus quer, se a gente não sabe o que Deus quer? Vejo maridos que não conseguem ser maridos à luz da Escritura, porque eles nunca sequer leram o que a Escritura espera deles como maridos. Esposas o mesmo, mulheres, homens, crianças, gente mais velha, gente mais nova, pastores, líderes, ovelhas, cristãos no mundo, não sabem o que fazer porque nunca leram a Escritura a respeito desse assunto. Meu querido irmão, para nós, para essa comunidade, a Escritura é uma coisa muito cara. É a palavra do próprio Deus, na qual nós confiamos indubitavelmente. É Deus falando de maneira inerrante, viva e verdadeira. E é muita coisa, meu irmão, muita coisa. São 66 livros de material para você consumir e descobrir o que Deus quer para você. Quando eu escuto um adolescente falando: eu estou em busca de saber a vontade de Deus para a minha vida, eu falei: vou te mostrar. Dá a Bíblia aqui, vou dar uma bibliada na tua fuça, você vai ver já a vontade de Deus para a sua vida. Está aqui, meu amigo, a vontade de Deus para a tua vida, vai ler isso aqui. Aqui te apresento o manual para a vida. Mas mais do que isso, meu querido irmão, a palavra de Deus não foi feita apenas para que a gente a conheça. E Tiago é enfático no versículo 22 a 24, nos versículos 22 e 24, quando diz que a palavra não é apenas para se ouvir, mas para se praticar. Olha o que diz o texto:
Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. O que o Tiago está dizendo aqui é que não basta só ouvir a palavra, só ler a Escritura. Se não a praticamos, o serviço está perdido. E aqui algumas observações importantes para você. Preste atenção aqui comigo. Primeira delas: quem não pratica a palavra que ouve, está enganando a si mesmo. A si mesmo. Essa é uma parada muito importante nesse texto. Quem não pratica a Escritura engana a si, não aos outros. Tem gente que acha que enquanto ela conseguir esconder o comportamento aquém da Escritura que ela tem, ela estará bem. Enquanto todo mundo acreditar na falsa verdade que eu imprimo para as pessoas, está bem. Mas não, meu amigo, quem perde é você. É você. Eu não sei se você já assistiu aquele reality show, Quilos Mortais, maravilhoso. Que reality show incrível. Que tem um médicozinho que parece um indiano. Como é o nome dele? Doctor, não sei lá. Doctor, não sei lá. E ele dá uma chapuletadas no povo, ele fala mesmo. Mas tem um episódio que eu acho muito engraçado, que é uma moça muito acima do peso, e o episódio só, né, tem pessoas muito obesas, assim, obesidades 1000, muito obesa, e ele passa para ela, fala: olha, eu só posso fazer a cirurgia com você se você antes assimilar um comportamento que me indique que depois você vai continuá-lo, porque depois que você fizer bariátrica, a sua vida vai mudar da noite para o dia, não tem o que fazer. Então eu preciso que você emagreça, que você se alimente, que você tente fazer algum exercício. Tem gente que nem anda mais, né? Então que você tente fazer alguma coisa. E aí o que é legal é que depois de um tempo eles voltam para se pesar, e então ele disse se vai ou não fazer a cirurgia, se decidiu. E é muito comum que essas pessoas voltam para se pesar e elas engordaram. Elas não emagreceram. E elas sempre falam: não, eu não sei o que aconteceu. Porque eu comi pouco, eu me esforcei, eu me dediquei. Mas você percebe, a balança, ou você tomou um galão de 20 litros de água antes de vir para cá, ou a balança está dizendo que você jantou donuts todos os dias. Alguém está mentindo aqui. E sabe o que é pior? A pessoa mente, esperando que é um médico que vai ser afetado com a mentira dela. Quem está à beira da morte por conta de uma obesidade mórbida não é um médico, é ela. E quando ela mente, ela quer que o médico seja afetado, mas quem é afetado é ela mesma. Portanto, meu irmão, quando eu e você ouvimos a palavra de Deus e não a praticamos, nós sofremos o ônus. Nós sofremos o ônus. Se você tem hábitos imorais, de consumo de pornografia, masturbação escondido, sabe quem que sofre? Você. Pode ser que ninguém saiba, na frente dos outros você seja só sorriso, mas é você que está sendo consumido por isso. Você vem aqui na igreja e vocês são dois pombinhos lindos, um casalzinho fofo, o Shrek e a Fiona, casalzinho lindo. Em casa é um quebra-pau sem fim. Chega na igreja, vocês dão a mão e ficam né bem, né amor. Em casa, amor, joga a mulher pela escada, e joga óleo quente no marido, e chuta o cachorro, um negócio muito louco. Achando que assim, estamos enganando todo mundo. Meu amigo, sabe qual casamento está à beira do precipício? O seu. Se você ouve a palavra e você não perdoa, se você ouve a palavra e você não obedece, se você ouve a palavra e você não melhora a sua ansiedade, a sua fala irada, a sua irritação, o seu desânimo, quem sofre é você. Não adianta você vir no culto dominicalmente e mostrar um sorrisinho amarelo para as pessoas e fingir que está tudo bem. Quantas vezes nós nos deparamos num cenário de aconselhamento com uma coisa que fala assim: Jesus Jeová, eu nunca imaginaria que isso estava nesse ponto. Porque as pessoas ficam fingindo que está tudo bem.
Só sorrisinho, sorrisinho. Mas meu amigo, é você que está perdendo. Sou eu que estou perdendo se eu estou mentindo para as pessoas. Eu estou me enganando. Mas, quando eu ouço a palavra e eu não pratico, eu preciso perceber que ouvir a palavra sem praticar não é completar metade do caminho, é perdê-lo todo. Se você vem aqui aos domingos, se você na sua casa, de alguma maneira, ouve, lê a palavra e você não pratica, você não tira 5 na prova, não tira 5 de 10, tira 0, porque se você não pratica, você perde tudo, não tem meio termo, não tem como falar, olha assim, eu não sou muito de praticar o perdão, porque eu odeio todo mundo, mas se você me perguntar o que é perdão, eu falo versículo para você. Amar o próximo, eu não sou muito bom, porque eu odeio todas as pessoas. Chegou perto de mim, eu jogo pela escada. Mas se você quiser um versículo de amor, eu falo aqui agora para você. Posso dar uma aula sobre amor ao próximo. O que me faz pensar que há muitas pessoas que têm um hábito, uma ânsia por acumular um conhecimento bíblico que nunca viram em nada. Isso é uma marca geralmente de gente que é mais velha na experiência cristã, não velha necessariamente de idade, mas velha na experiência cristã. É uma tentação que gente que está há mais tempo na fé cristã passa, de ouvir, aprender, mas nunca praticar, o que é o sinônimo de nada. Que adianta, meu irmão? Se você sabe versículos de cor, se você já leu trocentos livros, já leu os institutos de trás para frente, de frente para trás, e não pratica estas coisas. Veja, eu não estou defendendo nem de longe nenhum tipo de pragmatismo. O que importa é a prática. Não é isso que eu estou falando. Agora, o que eu estou dizendo é que, se nós ouvimos a palavra e a aprendemos, a nossa prática muda. Precisamos nos dobrar diante da palavra de Deus. Quando eu aconselho casais que estão perto de se casar, ou casais de namorados que começaram a namorar, uma das coisas que eu sempre digo é, uma das razões pelas quais eu acredito que um casal precisa ser cristão, ambos cristãos, é porque no momento de desavenças, onde as opiniões são contrárias, se ambos são cristãos, filhos de Deus, subservientes à Escritura, eles vão se dobrar à palavra de Deus, e é disso que eu preciso num casamento. Eu preciso de 2 pessoas que diante da palavra os 2 se dobram. Então não é mais a minha opinião, não é mais a opinião da Giovana, é a opinião da Escritura, e nós 2 abaixamos a cabeça para a opinião da Escritura. Esse é um dos problemas de casar de maneira mista, quando você casa com alguém que não é cristão, porque você está debruçado diante da Escritura, ajoelhado diante da vontade de Deus, e a outra parte diante de sua própria opinião. E no mundo das opiniões, meu querido, eu prefiro a minha. No mundo da opinião, eu fico comigo mesmo. Portanto, precisamos de um referencial que rompa o nosso ego. Portanto, ouvir a palavra não é o bastante. Popularizou-se nos últimos dias aí na internet, né? O tal do café com Deus Pai. Falam que é por isso que o café está caro, né? Porque Deus não quer tomar café com essas pessoas. Café com Deus Pai, já viu esse devocional? E aí o pessoal lê lá uma página de café com Deus Pai. Ai, nossa, estou me sentindo leve. Ai, que coisa boa. Mas e aí? Até o José tem uma devocionalzinha dele que ele faz diariamente. Ele lê de manhã, tem um hora e tem um pratique. E às vezes a gente está com pressa, faz a oração e fala, é isso aí então, né, filho? Vamos lá seguir a vida. Ele fala assim, e o pratique? Eu falei, é verdade, filho, tem o pratique, verdade. Não dá só para ouvir a palavra, tem que praticar. Praticar a palavra. Em último sentido, a palavra de Deus, que é essa verdade que nos santifica, que é poder de Deus para nos salvar, e que não deve ser apenas consumida, ouvida, mas praticada, é a mesma palavra que nos dá e nos enche de alegria e de plenitude. Olha o que diz o versículo de número 25. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem.
A Escritura é muito insistente nisso, meu irmão, em dizer que a obediência à palavra nos faz felizes. Eu não preciso nem perguntar a você, meu querido irmão, se você gostaria de ser alguém feliz. Prefere ser alguém feliz ou alguém triste? Essa é uma pergunta boba, chega a ser boba. Obviamente você quer ser feliz. Obviamente você quer ser bem-aventurado. Para sermos felizes e bem-aventurados, precisamos praticar a palavra que ouvimos. Obedecer a palavra nos traz alegria. O Salmo 119, 162 diz: alegro-me em tua palavra, como quem descobre um grande tesouro. Teus preceitos são meu tesouro permanente, são o prazer do meu coração. Lá em Mateus capítulo de número 13, Jesus conta uma história. A história de um homem em apenas um versículo, dizendo que o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. E o texto diz que em sua alegria, em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Quando nós encontramos a palavra de Deus como referencial para a vida, o simples encontro com a palavra precisa encher o nosso coração de alegria, porque se existe uma coisa triste na vida, meu querido irmão, é viver de maneira desorientada, cega, perdida, sem saber para onde você está indo, de onde você está vindo. É um desespero sem fim. Ser manipulado pelas pessoas, ser conduzido pelo seu próprio coração, ser arrastado pelos seus próprios pecados para lá e para cá, sem saber nem por onde começar. Mas a palavra de Deus é essa lâmpada que ilumina nosso caminho, o tesouro que nos dá alegria. Acima de tudo, meu querido irmão, a palavra de Deus enche o nosso coração de alegria, porque é ela que nos revela o Filho de Deus. Em João 5,39, quando Jesus falava com os fariseus, ele dizia: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão a vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. A palavra de Deus é sobre Cristo. É por isso que ela é tão preciosa, porque não é somente Deus revelando o seu padrão, o seu ideal de perfeição. Isso está na Escritura. Deus revela o seu padrão de perfeição na Escritura. Mas se fosse isso apenas, eu e você teríamos um livro de terror, um livro que conta uma história triste, que fala sobre um padrão que não alcançamos. Mas quando Cristo fala que a Escritura que os fariseus tanto liam para tentar obedecer e receber vida eterna, ele diz: esse livro é sobre mim, é sobre mim. Para a nossa comunidade, a Escritura, a palavra de Deus é tão preciosa, acima de tudo, porque ela é o mecanismo com o qual nós apontamos para Cristo. É com a palavra que dominicalmente insistimos e nos debruçamos nela para que você veja Cristo, Filho de Deus, que morreu numa cruz por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, como está revelado na própria Escritura. Não gastaremos tempo aqui dominicalmente, nos tempos de culto, enchendo o teu ego com promessas fáceis e falsas dos coaches evangélicos. Não espere isso de mim, eu não vou fazer isso. Não fique esperando que a gente vai ficar enchendo linguiça, contando caos aqui de domingo para você ficar entretido. Não, nós vamos pregar a palavra, e a palavra vai falar sobre o Filho de Deus, que traz vida e vida eterna. E eu espero que ao encontrar com esse Filho, na palavra, você encontre alegria para a sua vida. E encontrando vida, em praticando a palavra, o seu coração se encha de esperança. Esperança. E eu tenho, para que a gente possa terminar, algumas abordagens práticas para você, meu querido irmão, diante daquilo que nós falamos. Em primeiro lugar, diante de quaisquer desafios da vida, opte sempre
Opte sempre, em primeiro lugar, pela palavra de Deus. Sempre. Vou repetir. Diante de quaisquer desafios da vida, opte sempre em primeiro lugar pela palavra de Deus. Sempre. Eu vou ser bem sincero e polêmico aqui. Tento ser isso poucas vezes. Mas como o Flávio voltou na igreja, então você hoje. Antes de você se enfiar num profissional, passar numa farmácia e se entupir de remédio para dormir e para fingir que as coisas estão bem com o remédio, vá para a palavra de Deus. De maneira intensa e verdadeira. Ah, pastor, mas é fácil você falar, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe porque eu não consegui dormir. Tudo bem, tudo bem. Vá para a palavra de Deus primeiro. Já foi para a palavra de Deus? Eu não estou falando para você ler um versículo, ler um versículo. Dormir. Não, meu querido irmão. Coloca teus pecados em confronto com a Escritura. Antes. Depois você vê o que faz. Mas antes de ligar para tua amiga, perguntando o que ela pensa, vá para a Escritura. Antes de ir para o Instagram, procurar o teu influenciador preferido naquela tua área, vá para a Escritura. Não posta isso, hein, Ruth? Para de ficar isso aí. Vou preso depois. Vai para a Escritura. Posta também, para a Escritura, gente. Antes de fazer da tua cabeça, sair empreitando aleatoriamente, vá para a Escritura. Antes de sair tomando decisões aleatórias, regidas pelo seu coração, pelo seu ímpeto, vá para a Escritura. Vá para a Escritura. Busque nela a direção. Memorize versículos da Escritura. Encontre consolo nela. Direção. Às vezes a gente tenta não fazer isso, porque sabe que se for para a Escritura, ela vai nos confrontar poderosamente. Mas vá para a Escritura, meu querido irmão. Em segundo lugar, crie hábitos sistemáticos dentro da sua casa em torno da Escritura. Crie padrões, hábitos, celebrações guiadas pela Escritura. A série This Is Us trouxe uma coisa, ouvi falar, que eu não assisti nessa série, nem assistirei. Mas ouvi falar que a série This Is Us tem um tal de Jack, e eles têm uma coisa que eles fazem em muitos episódios, que é essa coisa de construir hábitos familiares. Então acontece alguma coisa, e eles, por conta daquilo que aconteceu, passam a celebrar anualmente aquilo que aconteceu por conta de alguma coisa. Crie hábitos, festas, marcos familiares a partir da Escritura. Que a Escritura realinhe os seus hábitos. Os seus hábitos. Apacente os teus temores, os teus pecados, a partir da Escritura, no ordinário, no cotidiano. Que a Escritura seja esse guia para você e para a sua família. E em último sentido, meu irmão, faça um esforço prático de reverter todo o seu conhecimento teológico em prática. Reverta tuas informações teológicas em prática. Os versículos que você sabe de cor, as mensagens, as pregações que você ouviu, transforme isso em prática. A gente não é religião oriental que energiza as coisas, bota a pregação para rodar lá no YouTube para energizar a tua casa. Aí você escolhe o pregador que você gosta para dar o tom da energia da tua casa. Augusto Nicodemos fica uma hora lilás na casa. Hernandes Dias Lopes, uma hora verde, que ele é bem presbiteriano. E assim por diante. Para com isso, meu querido irmão. Essa semana eu vi uma moça na internet que está construindo uma nova casa, membro de uma igreja aí famosa, e ela fez uns buracos na casa dela para enterrar umas bíblias nesses buracos. Não sei exatamente o que ela quer. Coitada das bíblias, né? A Sociedade Bíblica do Brasil chora nessas horas. Não adianta, meu filho, botar a Bíblia e ficar energizando tua casa lá. Não acontece nada vezes nada. Reverta em prática. Ouviu? Pratique.
Isso não vai acontecer no teu devocional de 3 minutos, não. Para isso você precisa meditar na palavra. O texto está me dizendo que eu preciso ser mais generoso. Nossa, verdade, né? Está faltando hoje em dia generosidade no mundo, né? Que o Senhor nos ajude a ser generosos. Não. Para com isso. Vamos pensar como é que isso vira uma prática. E essa semana eu estava querendo ir no shopping comprar umas blusinhas, que as minhas já estão meio esgarciadas. E eu ia comprar 6 blusinhas, uma de cada cor. Então eu vou fazer assim, porque eu não preciso de 6 blusinhas. Eu vou comprar uma blusinha apenas e vou comprar blusinhas para uma irmã da igreja que eu sei que tem necessidade, que ela está precisando, e eu vou abençoar a vida dela. Entende? Eu pego o princípio da Escritura e eu transfiro isso para uma mente de prática. Senão sempre a gente vai ficar no campo das ideias, né? Seria bom se o mundo fosse melhor, se amássemos o próximo, respeitássemos, se perdoássemos, se fôssemos mais santos. Mas não, meu querido irmão. O nosso conhecimento bíblico precisa ser revertido para a prática. Com essa mensagem que pregamos nessa noite, nós caminhamos para o fim dessa série. É uma série que renova e retoma nossos valores como comunidade. A palavra de Deus para nós é algo muito caro. Muito caro. É ela quem dita as prioridades aqui. É a palavra de Deus que dita nossos valores. Não é a minha opinião, não é a opinião do Eliseu, não é a opinião de nenhum irmão aqui. O que dita os nossos caminhos, as nossas escolhas aqui, é a palavra de Deus. Se ela diz que sim, sim. Se ela diz que não, não, e ponto final. Pode espernear, pode deitar no chão, pode gritar, não tem vez. Ok? E eu espero que essa seja a verdade que guie nossas famílias, nossa vida, que nossas famílias sejam discipuladas pela própria palavra, que nos dobremos à vontade do nosso Deus, para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Deus poderoso, te louvamos e agradecemos por teu amor, por tua vontade, por tua palavra. Renova em nós, ó Deus, esses compromissos, que sejamos, ó Deus, intencionais na tua palavra, no aprendizado dela, no crescimento, para que dessa forma, ó Deus, possamos viver como teu Filho Jesus, pautados na tua palavra, na tua vontade, e nela descansar o nosso coração. Apacenta a nossa vida, dá-nos alegria em encontrar a tua vontade, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém.